Olá! Boa tarde! Nossas lives agora às 13 horas para você, mamãe. Que Nath, meio-dia tava cedo, tava buscando a cria. Eu já busquei a cria, já voltei, já estudei pra live. Então, sim, 13 horas será nosso novo horário de live a pedido de vocês, mamães. Oi, Mariana, boa tarde. Gente, vamos lá. Vamos falar hoje, oi, Jéssica, sobre nutrientes e alimentação, tá? Então, muita gente fala sobre suplementação, suplementa isso, suplementa aquilo, mas e a natureza? Né, Natália? Aí, ó, as nutris chegando. Não dá pra gente conseguir os suplementos, as vitaminas, pela nossa alimentação, pela maravilhosa natureza? Então, meu povo, dá, mas não dá. Oi, Vanessa. Dá, mas não dá, tá? Eu sempre conto aqui que quando eu comecei a estudar nutrologia, lá em 2018, que eu fui fazer os meus exames laboratoriais, eu comia bem, eu não menstruava porque eu usava um tipo de método contraceptivo que eu não menstruava, então eu falei, vai estar tudo ótimo. E eu estava xoxa, capenga, caindo aos pedaços, acostumada a viver nessa capenguice. Oi, Janaína. E eu achava que era normal, tá? Então eu achava que era normal estar sempre cansada, achava que era normal 6, 7 horas da noite eu não ter energia pra nada, achava que era normal o cabelo não ser assim. Gente, meu cabelo, vocês acham que meu cabelo era assim? Cheio assim? Ó, dá uma olhada nesses cabelos. Não era não, gente. Cabelo ralinho, tá? A unha, você acha que a unha crescia, ficava bonita? Não, toda cheia de tracinho branco. Então, isso tudo era deficiência vitamínica. B12 baixa, vitamina D baixa, ferro baixo. Eu tô aqui caçando o título da aula para eu colocar aqui. A importância das vitaminas e onde encontrá-las na natureza. Então, o que eu tô querendo dizer com essa introdução da live, meu povo? Que eu vou ensinar pra vocês, inclusive eu trouxe um arsenal de coisas aqui pra dar dicas pra vocês terem em casa, pra usar na alimentação dos filhos de vocês, ou, tô vendo que tem um monte de pediatra entrando, ou você que é pediatra, prescrever e orientar pros seus pacientes, tá? Oi, Eda! Então, fica aí que eu vou mostrar tudo, trouxe aqui vários produtinhos para vocês utilizarem, vou dar spoiler, mas já eu mostro isso aí, tá? Mas o que eu quero dizer no início dessa live é, infelizmente, tá? Ainda mais quando se trata de crianças que têm uma necessidade nutricional, uma demanda metabólica muito grande, muito provavelmente a gente não vai conseguir corrigir deficiências importantes somente com alimentação. Então, isso aí tem que ficar claro, tá? Qual que é a única forma de eu descobrir, de eu saber se o meu paciente, se meu filho tem deficiências nutricionais? É colhendo exames laboratoriais. Não tem outra forma. Mas eu morro de dó de coletar exame, dói, fura. Gente, é a cada 6 meses, tá? Pelo menos. Uma vez no ano, no mínimo, quando a gente tem uma criança ali com menos de 2 anos, dá pra gente coletar uma vez no ano, tá? Mas eu até tenho um vídeo depois, vocês rodem aqui no Instagram, da Maitê coletando exame. Ela nem chorou no último, gente. Maitê nem chorou. Demorou menos de 40 segundos, tanto que o Reels, ela pegou o sangue, puxou, já foi colocando os tubinhos, pronto, acabou. O Reels terminou e a coleta terminou. Então a gente tem que parar um pouco de ter dó, tá? Às vezes a gente tem muitas questões com agulha, com laboratório, e às vezes a gente acaba passando isso pra criança, tá? Eu sei que nem sempre é assim, mas a gente precisa tentar normalizar um pouco isso, tá? E aí tem várias dicas também de como a gente conseguir otimizar essa coleta, né? Mas, enfim, não é o nosso assunto. Mas o que eu tô querendo dizer é, eu preciso saber como está esse metabolismo. Eu vou conseguir corrigir tudo com alimentação? Muito provavelmente não. Outras coisas sim, tá? Deficiência de ferro, consigo corrigir com alimentação? Não. Uma anemia, Natália, eu consigo dar suco de beterraba com laranja pro meu filho, melhorar essa anemia? Não, meus amores. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Presta atenção, quem estiver anotando, anota. Na
maioria dos suplementos de ferro, eu tenho 2,5 miligramas de ferro por gota. Em uma gota eu tenho 2,5 miligramas de ferro. Para eu conseguir isso, através da alimentação, essa criança teria que comer 1,1 kg de filé mignon ou 800 gramas de fígado. Como que eu vou dar 800 gramas de fígado para uma criança de 1 ano, de 2 anos? É impossível. Isso eu tô falando de uma gota, né? Minha filha, por exemplo, toma 20 desse suplemento. Como é que ela ia comer 20 quilos de filé mignon? Não adianta, meu amor. Não adianta. Eu sei que é triste. Você fala, meu Deus, mas Deus fez isso errado? Então, não é que Deus fez isso errado. É o que eu sempre falo aqui nas lives. O nosso solo não é o mesmo. Nossa absorção intestinal, nossa microbiota não é a mesma, porque a gente come um monte de industrializado, um monte de coisa que tem conservante, né? O leite da nossa avó estragava em horas, o nosso leite, ele dura para sempre, forever, lá no mercado. Não sei se vocês sabem que tem algumas marcas de leite que bota lá, dura 1 ano no mercado. Aí eles pegam esse leite, pasteurizam de novo e coloca mais 1 ano e nunca vence. Então, isso não tem como ser um alimento, gente. Vocês estão entendendo? Faz sentido para vocês? Mas, o que eu quero aqui hoje é trazer mais saúde e mais nutrição para casa de vocês. Nath, mas você não é nutricionista. Sim, eu não tô aqui prescrevendo dieta. Eu não tô aqui, né, como uma nutricionista. Tô aqui para dar orientações nutricionais. E sim, isso eu posso fazer, que não tem nenhum problema, para que vocês possam ter mais saúde, tá? Então, eu vou utilizar, meu povo, a minha lâmina, tá? Do meu curso de suplementação, essa coisa maravilhosa que eu e mais as minhas monitoras que fizemos, tá? Porque aqui a gente tem, ó, 16 lâminas, que no total dá 32, com esses, deixa eu pensar, 14, porque são 2 que não é nutriente, aqui ó, falando de pediatria integrativa, ó, pediatria integrativa em essência. Então tem 14 nutrientes aqui, na verdade tem mais, né? Porque eu tenho um complexo B inteiro. E aí eu vou falando sobre cada um deles pra vocês, tá? Vamos começar com este daqui, ó, com cálcio. Inclusive o cálcio é a dúvida de muitos de vocês, porque eu e outros médicos e outros pediatras com esse olhar mais integrativo, a gente já fala muito que o leite de vaca foi feito pro bezerro, né? Ninguém mama leite de rato, de cachorro, de gato. Então é toda uma questão cultural que a gente começou a utilizar muito leite de vaca para fazer ingredientes como creme de leite, o queijo, nananã, tá? Mas, Natália, mas se você perguntar, Nath, meu filho precisa do leite para sobreviver? É um alimento imprescindível na dieta dele, na rotina dele? Não, tá? Não é um alimento imprescindível. A gente tem uma gama de alimentos que a gente pode utilizar. Eu não sou, gente, uma pessoa radical em relação ao leite. Eu como meu queijinho, às vezes fazemos alguns pratos aqui com creme de leite, sim. Mas leite de caixinha a gente não usa mais, tá? Enfim, aquele hábito de acordar, tomar um copo de leite, tomar café com leite, não sei o que lá com leite, não, tá? Eu não, como gastro também, eu vejo que a maioria dos problemas gastrointestinais dos meus pacientes muitas vezes tem relação com leite. E aí a gente tem um monte de questão também, não vou ficar aqui falando sobre isso. Mas, onde que eu quero chegar, porque eu tô falando do cálcio, é que muitas mamães falam, tá, Nath, você sempre fala que não precisa do leite, que a gente pode substituir, que a gente pode evitar, né, nada com aquela noia, mas que a gente pode estar procurando outros alimentos. Como é que eu faço com cálcio? E é isso que eu quero mostrar pra vocês aqui, tá? Nessa lâmina. Bom, primeiro, antes de eu mostrar a quantidade, eu queria dizer por que o cálcio é tão importante, tá? Então, ele é essencial para um bom desenvolvimento na infância. Todo mundo que pensa em cálcio pensa em ossos, né, em crescimento ósseo, e isso é verdadeiro. Metabolismo e ritmo cardíaco também necessita de cálcio. Então, toda vez que a gente tem contrações, né, então, coração vai bombear, preciso de cálcio. Meu intestino vai fazer os movimentos adequados, eu preciso de cálcio.
Massa óssea, tá? O que interfere na minha massa muscular também e aptidão física. Ele participa, olha que importante isso, do envio de impulsos neurais. Então, ó, a cabecinha tá boa, também precisa de cálcio. E também ele é essencial para a boa atuação das glândulas paratireoides, tá? E aí, olha que interessante. 200 ml de leite integral, não suplementado com cálcio, tem 228 miligramas de cálcio em 200 ml, tá? Sabe quanto que eu tenho de cálcio em 100 gramas de gergelim, que daria em média 3 colheres de sopa de gergelim? 989 miligramas de cálcio. Então, aqui a gente percebe que a gente tem mais cálcio no gergelim. Eu tenho muito mais cálcio, por exemplo, na sardinha, na amêndoa, no brócolis. 100 gramas de brócolis, gente, tem 400 miligramas de cálcio, que corresponderia a 2 copos de leite, tá? O brócolis cru. Então, o leite de vaca, ele não não tem essa quantidade toda de cálcio, tem uma quantidade bacana, ele é fácil de ser ingerido, mas a gente tem outras possibilidades, tá? O que eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês, já que a gente tá falando de gergelim? Eu gosto muito, inclusive já tá até acabando. Ih, acabou. Eu gosto muito desta pastinha, tá? Que é o tahine de gergelim, que muitas pessoas usam na comida árabe, né? Pra fazer o hummus e para fazer algumas receitas. E ele vai ter em 15 gramas, que é uma colher, 145 miligramas de cálcio, tá? Além disso, ele tem 21 gramas de proteína. Ah, não, gente, desculpa. Ele vai ter em uma colher de sopa 21 miligramas de cálcio. Em 100 gramas, que seriam umas 3 colheres, né? Não, mais um pouquinho. Que ele vai ter 145 miligramas, tá? Ou seja, é uma boa possibilidade para você ter mais cálcio na sua dieta. Outro que eu gosto muito, que é amigo desse, inclusive é da mesma marca, é esse outro tahine de cacau. Gente, isso aqui é uma delícia, tá? Eu falo pra Maitê que olha isso aqui, que delícia. É que eu tava tentando dar uma misturada aqui nele, tá? Sim, ele tem um pouco de açúcar, ó, tá? A criançada ama isso daqui, ó, tahine de cacau. Não tô ganhando nada, viu? Mas se a Sésame Real quiser me dar, não ligo. Brincadeiras à parte. Então, aqui a gente também tem, ó, em uma colher de sopa a gente tem 16 miligramas de cálcio, em 100 gramas, 111 miligramas de cálcio. Nath, é caro? Eu acho, é um certo investimento, tá? Eu paguei 40 e poucos reais aqui nesse pote de 220 gramas. Porém, contudo, entretanto, você pode fazer em casa. Você pode comprar o gergelim, né? Bater no processador, colocar o cacau, pode colocar às vezes um pouquinho ele de TCM e um tiquinho só de açúcar, ele tem um pouquinho de açúcar demerara. E aí você faz o seu próprio tahine de cacau. Você pode usar em panquequinha de aveia, você pode usar em cima de uma fruta, que fica uma delícia. Você pode usar, às vezes, com algum iogurte, né? Então, é uma ótima opção pra tá repondo o cálcio aí na sua família. E o próprio gergelim, gente. O gergelim, né? Tem alguns mix de gergelim branco com gergelim negro, preto. Você pode misturar. E fez um ovinho mexido, bota o gergelim. Fez uma salada, ai que delícia, gente. Uma salada assim, ó, com manga, com pepino, com tomate cereja. Você coloca o gergelim ali, 2, 3 colheres de sopa, pronto. Você já tem ali uma quantidade muito boa de cálcio na sua dieta. E lembrando que para o cálcio estar bom no nosso sangue, qual é a vitamina que eu preciso ter também? A vitamina D. Que inclusive, deixa eu ver se aqui se é a próxima vitamina. Ai, não, era o magnésio. A vitamina D tá aqui. Ó. A vitamina D é quem comanda a quantidade de cálcio que vai ter ali fixado no meu organismo. Por isso que é muito importante
né, a gente ter níveis bons de vitamina D no nosso organismo para que o cálcio também fique ali, né? Inclusive nós, pediatras, aí não é para as mamães, a gente tem que ficar de olho no PTH, que é um hormônio, né, que faz parte desse metabolismo do cálcio. Quando eu tenho um PTH muito alto, isso me sinaliza que eu tô roubando cálcio dos meus ossos para jogar para o meu metabolismo, para o meu sangue, porque a ingesta provavelmente está ruim. E aí, o que eu faço? Melhoro a ingesta, mas melhoro também a vitamina D. E já que a gente tá falando da vitamina D, gente, eu nem preciso falar de todos os benefícios. É uma vitamina D que a gente tem muitos estudos e artigos científicos falando que ela age, principalmente nessa regulação dos níveis de cálcio e de fósforo do nosso corpo, na regulação gênica, olha só, do nosso corpo, fortalecimento e manutenção do nosso sistema imunológico, diminuindo a incidência, inclusive, de infecções virais, atua no desenvolvimento cerebral através da síntese de neurotransmissores, crescimento e reparo dos nossos nervos. Auxilia na diminuição da recorrência da gravidade dos quadros de asma. A gente já tem muitos artigos falando sobre vitamina D e asma, tá? E aí, gente, o que acontece? A gente tem hoje no Brasil níveis assustadores de deficiência de vitamina D nas crianças e principalmente nos adolescentes. E se a gente for pensar, não é difícil de entender isso, né? Porque a gente fica dentro de casa o tempo inteiro, ou então a criança tá dentro da escola. Muito pouco a gente vai caminhar na rua, a gente vai tomar um sol. E muitas vezes, quando acontece isso, a gente tá cheio de protetor solar, né? E ainda tem uma questão de horário, de incidência do raio solar para que tenha uma absorção melhor, tá? Quando a gente tem deficiência de vitamina D, a gente pode ter alteração cognitiva. Então, quantas vezes, né, você pediatra, tô vendo a doutora Juliana, a Flávia, vários pediatras aqui. Então, quantas vezes você tá com um paciente que a mãe tá reclamando que ele tá tendo um desempenho ruim na escola, que ele não tá tendo foco, que ele não tá prestando atenção, e muitas vezes pode ser uma deficiência de vitamina D. Quantos pacientes você pega que tá sempre doente, sempre em crise de asma, que pode ser uma deficiência de vitamina D, né? E aí, o que acontece? 90% da vitamina D do nosso organismo é proveniente da síntese cutânea, ou seja, do sol, tá? O resto que vem da alimentação, e a gente não tem alimentos tão ricos assim em vitamina D. Deixa eu contar pra vocês, preste atenção. A gente vai precisar, em média, né? Uma criança vai precisar, depende, às vezes 400, 600, 1000 UI de vitamina D, né? Por dia. Vamos botar que a criança precisa de 1000 UI, tá? Uma criança ali acima de 1 ano geralmente é de 1000 a 4000 UI, né? 100 gramas de fígado, eu vou falar sobre o fígado, eu tenho 50 UI. 50, tá? Em uma gema de ovo eu tenho 25 UI. Então vocês percebem como 25 é distante de 1000, né? Atum, que não é algo que a gente come com tanta frequência, atum fresco, né? Porque aí eu não quero o atum enlatado. Eu tenho 230 UI em 90 gramas. Então, vocês percebem como, primeiro, 90% vem do sol e, segundo, a quantidade de vitamina D nos alimentos é muito baixa. Então, vitamina D, gente, é um suplemento que todo mundo tem que suplementar sempre. Não acha que a alimentação vai dar conta. O que a gente mais tem vitamina D na alimentação, que pra mim não é alimento, é o óleo de fígado de bacalhau. Então, numa colher de chá, eu tenho de 400 a 1000 UI. Mas quem que fica tomando óleo de fígado de bacalhau vai botar na salada? Não, não vai, né? Emulsão Scott, lembra? Pois é. Então, depois que eu já falei da vitamina D, vou seguir aqui minha lâmina com o meu próximo nutriente, que é o magnésio. Magnésio, nutriente importantíssimo, porque sem ele a gente não tem toda a conexão dos nossos neurotransmissores, tá? Ele atua em mais de 300 funções já reconhecidas, sem contar as outras não reconhecidas, né? E ele vai participar de vários metabolismos. Metabolismo dos ossos, dos dentes, dos tecidos, ajuda na contração dos músculos. Então, se o seu filho, por exemplo, sofre com constipação intestinal,
né? O que acontece muitas vezes na constipação intestinal? Ó, peristalse prejudicada. Preciso de quê? Magnésio. Preciso de quê? Cálcio. Para que essa contração, para que essa motilidade aconteça de maneira adequada, né? Síntese de proteínas, eu preciso de metabolismo. Qualidade de sono, promove relaxamento. Então, por exemplo, na bronquiolite, meu povo, na asma, o que acontece? O pulmão da criança tá lá, ó, fazendo constrição. O ar entra, vamos pensar na asma, o ar entra, na hora de sair, tá tudo duro. Então, como é que a criança faz? Né? Magnésio. O que a gente faz quando a gente chega numa asma grave no pronto-socorro? Sulfato de magnésio. O problema é que a gente tem que pensar na prevenção e não na gravidade da gravidade ali da emergência, certo? O que acontece com o magnésio é o seguinte: o nosso solo no Brasil é pobre em magnésio. E aí os alimentos já vêm pobre em magnésio. E aí eu sempre falo que ainda tem o armazenamento desses alimentos, o transporte desses alimentos. A gente vai perdendo ainda mais essa quantidade, tá? Mas vamos ver aqui alguns alimentos bons que têm boas quantidades de magnésio. Um que dá para vocês colocarem na dieta de vocês, aí na rotina de vocês, é a chia, tá? Então, 100 gramas de chia, a gente tem 335 miligramas de magnésio, que é bastante magnésio. Farelo de trigo, também 622 miligramas de magnésio em 100 gramas de farelo de trigo, tá? Vamos ver um que tem bastante aqui, ó, linhaça, 346 miligramas em 100 gramas de linhaça. Então, existem sim alguns alimentos que têm bastante magnésio, couve, quiabo, espinafre, feijão preto, tá? E o que eu vou indicar para vocês aqui, ó, pra gente conseguir bons níveis de magnésio na dieta e no dia a dia de vocês e também bons níveis de zinco e complexo B. É esse mix de sementes aqui, ó, que vocês, né, podem fazer e utilizar, igual eu falei, vai comer uma saladinha, coloca, pode até colocar um pouquinho em cima do arroz, vai fazer um ovinho mexido, um omelete, coloca esse mix aqui de sementes, tá? Então, anota aí que eu vou falar o que tem nesse mix de sementes. A gente tem 100 gramas de semente de abóbora sem casca, 100 gramas de girassol, semente de girassol sem casca, 100 gramas de semente de chia, 100 gramas de semente de linhaça dourada e 100 gramas de semente de gergelim descascado. Você pode misturar tudo, pode até bater no liquidificador para virar tipo uma farinha e você coloca. Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou compartilhar com as mamães e profissionais que estão lá no nosso grupo Mães que Curam essa receita desse mix de sementes funcional que vai trazer mais magnésio e zinco e complexo B pro dia a dia aí de vocês, tá? Então, comente mãe se você quer entrar no nosso grupo Mães que Curam, tá? Que já tô liberando, já liberei e-book de sono, já liberei onde encontrar as vitaminas, todo esse tema da aula já tá lá, tá? Vocês nutris também podem participar. Tô liberando vários conteúdos incríveis, então coloca mãe para você ir para o nosso grupo de mães, onde eu vou disponibilizar essa receitinha aqui, ó, super prática e saudável para vocês fazerem com os pacientes e com os filhos de vocês, tá? E aproveitando, quem tá lá no grupo, gente, já ganhou e-book de não sei o que das quantas, já ganhou farmacinha natural, tá bombando lá, já estamos com quase 300 mães, tá muito bacana. E aproveitando, tá? Para dizer para vocês que no dia 28 de maio, às 19h30, no Zoom, eu e vocês, adoro o Zoom que eu vejo a carinha de vocês, eu vou fazer uma imersão Saúde Integral na Infância, onde eu vou falar sobre corpo, então corpo, suplementos que não pode faltar, panela que é boa, água que é boa, como higienizar a geladeira, como guardar os alimentos de maneira adequada na geladeira. Vamos falar de, né, pote de plástico, pote de vidro, tudo que você vai fazer na sua cozinha para melhorar a saúde do seu filho. Vamos falar de mente, vamos falar de trauma,
Vamos falar de algumas dinâmicas, alguns comportamentos que as crianças fazem, que a gente precisa estar atento. E a gente vai falar de espírito. Então, práticas para conectar vocês com vocês mesmos e com o filho de vocês, tá? Poderia colocar o de sono novamente? Chama a Dani, tá? O de sono a gente tá liberando para quem respondeu a nossa pesquisa, porque eu quero conhecer melhor vocês, para poder fazer uma imersão ainda mais com o que vocês estão precisando aí na casa, na vida de vocês, tá? Então, fala com a Dani, se você já tiver respondido a pesquisa, que a gente envia o de sono, que tá maravilhoso, tá fantástico. A gente já enviou de vitamina, já enviou de sono, já enviou farmacinha, algumas coisas, né? Também gostaria do e-book de sono, tá? Chama a Dani lá, que a gente manda, combinado? Gente, então vamos continuar, que eu só falei do cálcio, da vitamina D e do magnésio. Magnésio, gente, super, mega, hiper importante, tá? Depois vem a vitamina B12, metilcobalamina, né? Cobalamina, que a gente vai ter hidroxicobalamina, cianocobalamina, metilcobalamina, que são formatos diferentes, apresentações diferentes da B12, tá? A B12, gente, super importante para o nosso foco, para nossa memória, para nossa cognição. Vai atuar também na síntese da hemoglobina, da célula vermelha do nosso sangue. Então, quando a gente tem deficiência de B12, muitas vezes a gente vai ter anemia por deficiência de B12. Síntese de DNA, de RNA, ela é que mantém o ácido fólico dentro da célula. Então, é super importante, tá? Alimentos que vão ter B12 são os mais fáceis, né? A B12 é fácil da gente conseguir através dos alimentos de origem animal, tá? Então, leite tem bastante, tem B12. O fígado, né? Mariscos cozidos, carnes. Então, por que a gente fala que todo paciente que é vegetariano precisa suplementar B12? Isso é uma verdade, isso é real, tá, gente? Porque ele não come esses alimentos de origem animal, né? A não ser que seja um ovo lacto vegetariano, que aí vai comer ovo, que aí vai comer o leite. O ovo nem tem tanta B12 assim, o leite é que vai ter, né? Vai comer derivados ali, tá? Se for um paciente, né, vegetariano estrito, que não come nada, ou paciente vegano, que vai além do vegetariano estrito, que nem usa nada de origem animal, a gente precisa suplementar B12, tá? E aí também, gente, daria pra fazer uma live só de B12, porque tem muita coisa pra falar de B12. Mas, né, vamos continuar aqui. Às vezes, né, a B12, ela vai agir no metabolismo das pessoas de maneira diferente. Então, o meu metabolismo absorve a B12 de uma forma, o metabolismo da Laísa, que entrou aqui, absorve de uma outra forma. Então, eu, por exemplo, tenho um polimorfismo da absorção da B12. Eu tenho que tomar 1.500, 2.000 microgramas de B12 por dia, sendo que a necessidade, a recomendação diária é 2,5 microgramas. Então, vocês entenderam que de 2,5 para 2.000 é quase 1.000 vezes. Então, a gente precisa pedir exames laboratoriais, entender, saber interpretar esses exames laboratoriais para a gente entender se o paciente precisa de mais ou de menos B12, tá? Próxima vitamina, vitamina B9, folato, outra vitamina muito importante, tá? Que vai agir no nosso sistema nervoso central. Por que é obrigatório a utilização de folato de vitamina B9, do ácido fólico, na gestação? Porque ele vai prevenir alterações da formação do tubo neural, né? Então, olha só, isso é uma obrigatoriedade. Tudo bem que eles demoraram 30 anos para obrigar isso, né? Ah, não tem... Uma vitamina não podia ter tanto efeito assim. Tem tanto efeito assim, né? Só que, como eu falei para vocês, a B12 é que mantém a B9 dentro da célula. Então, eu preciso das duas, tá? Então, para a reprodução, ciclo da metionina, tá? Eu preciso de B12. Formação dos neurotransmissores, então para prevenir quadros de ansiedade, quadros depressivos e psiquiátricos. Formação de hemácias, também a B9 entra. Fertilidade, tanto que o pessoal fala, quer começar a engravidar? Já começa a tomar o ácido fólico 3 meses antes, né?
e tudo isso, tá? Alimentos que têm bastante B9. Alimentos de origem vegetal, são as folhas verdes escuras. Couve, agrião, espinafre, tá? Por que teve uma época que deu um boom em suco verde? Suco verde de manhã, porque o suco verde, a couve, ela tem bastante ácido fólico, tem bastante folato, tá? Gente, o ácido fólico é a forma sintética do folato. Então, toda vez, anotem aí quem estiver anotando. Toda vez que você for comprar um suplemento e tem lá ácido fólico, no formato ácido fólico, é algo que não é natural, tá? Ele é sintético. O metilfolato é a forma ativa da B9, que não vai precisar passar por um monte de processos no nosso organismo e já vai ser absorvido de maneira mais rápida, tá? As fontes vegetais eu já falei, vamos às fontes animais. Então, o bendito do fígado, né, as carnes, todas as vísceras, gente, tem bastante complexo B. A única coisa que a gente tem que ficar atenta em relação a fígado e vísceras é que o fígado, ele tem um potencial de bioacumulação. O que é isso? Então, se a grama que a vaca tava ali comendo, né, tinha o capim, sei lá, o grama, acho que é grama, tinha muito agrotóxico, isso tudo vai ficar no fígado do boi. Então, eu recomendo, se você come fígado com frequência, Nath, tem toda semana lá em casa, uma vez na semana, compre um fígado orgânico, porque pelo menos esse animal não vai ter sido alimentado com, né, grama com tanto agrotóxico, senão você vai estar levando esse agrotóxico para você, tá? A questão do fígado é essa, e é o gosto, né, gente? Eu tenho pavor, meu Deus do céu, não consigo nem engolir. Fígado pra mim não dá. Mas enfim, então é isso em relação a B9, tá? Principalmente aí folhas verdes escuras. E aí a gente vai ter todo o complexo B, né, meus amores? Então, quais são os 3 principais do complexo B que eu acredito? Todos são importantes, vou falar aqui rapidinho de cada um deles. A B12, que eu já falei, a B9 e a B6, tá? Que é a piridoxina ou piridoxal 5-fosfato. Então, a piridoxina, ela também vai agir. Agora eu vou usar aqui, ó. Deixa eu achar aqui na minha B5, aqui, ó. Achei. Então, a piridoxina, ela vai agir no funcionamento adequado do sistema nervoso e sistema imunológico, tá? Efeito anti-inflamatório, antioxidante, síntese e metabolização de neurotransmissores. Por isso que eu pego tanto no pé da B6, tá? Alimentos de origem animal, carne de vaca, frango, porco, ovos, peixes e leite, certo? E super importante, não pode faltar. Além da B6, vamos falar de outras vitaminas aqui do complexo B, tá? A B1, como é que você faz para lembrar? Principalmente quem é pediatra, porque a mãe não tem obrigação de lembrar essas coisas, mas a gente tem, tá? Como é que você faz para lembrar assim, né? A B1 é a niacina, é a tiamina, nananã, porque cada uma vai ter B1, B2, B3, B7 e vai ter também seu nome, né? Então, como que eu fiz para guardar B1, gente? A B1 é a tiamina. Então, o que eu pensei? A B1 foi a primeira de todas, é a mais velha, começou a ser estudada há muitos anos. Então, é a tiamina, sabe aquela tia velha? Só um parênteses aqui na live para dar dicas aí de como guardar nomes, né? A pessoa com uma leve dislexia, talvez. Não, tô brincando. Então, a tiamina, a vitamina B1, ela vai ser importante para integridade e bom funcionamento do sistema nervoso, tá? Então, pessoas com deficiência de B1 desencadeavam, né, lá quando eles foram estudar o porquê que algumas pessoas estavam tendo uma doença chamada beriberi, tá? Que deixava ela, né, ali tonta, sem entender o que estava acontecendo e tal. Então, eles fizeram essa grande associação da B1 com as doenças do sistema nervoso central, tá? Então, quais seriam os sinais e sintomas de deficiência da vitamina B1? Confusão mental, desorientação, hipersensibilidade à dor, irritabilidade, cefaleia, tá? Formigamento nos pés,
Cadê, ó? Ah, não, foi a Fernanda Medeiros. Achei que era a Fernanda Ribeiro, que é vascular, que tinha entrado aqui. Então, a gente tem que estar sempre de olho na B1. Alimentos que tem B1. O complexo B inteiro, gente, não vai mudar tanto, tá? Carnes, cereais integrais, aveia, sementes, batata doce, tá? Deixa eu ver aqui, ó, a quantidade de B1, que agora eu já tô olhando aqui, ó. A B1. Agora, a B1, gente, ela já não é tão rica na alimentação, tá? Anotem aí, B1 não é tão rica na alimentação, presta atenção. 100 gramas de macadâmia, que não é tão fácil, ninguém fica comendo macadâmia todo dia, pelo menos na minha realidade. Tem 2 gramas só de B1, tá? Então, não é muito. 100 gramas de gergelim teria 0,94, não chega nem a 1 miligrama de B1, tá? Então, B1 é algo que a gente precisa, como pediatra, ficar atenta aí na suplementação. A B2, que é a riboflavina, que é aquele suplemento que deixa o xixi amarelo, tá? Por isso que chama flavina de luz, né? Atua no metabolismo dos carboidratos, integridade da mucosa oral, bem importante, cicatrização, na visão, regulação das enzimas tireoidianas. Paciente com alterações de tireoide, ó, lembrar da riboflavina, da vitamina B2, tá? Onde que a gente vai achar? Mesma coisa, todas o complexo B. Alimentos de origem animal, aqui ó, fígado de galinha, né? E sabe o que a B2 também é muito boa, mas aí mais para adulto, mas algumas crianças mais velhas também? Enxaqueca. Vitamina B2 é muito utilizada, inclusive a gente tem bastante artigo lá nos Estados Unidos, a gente usa bastante para enxaqueca, tá bom? Bom, vitamina B3, que é a niacina. As mulheres passam na pele, a maioria dos produtos de beleza tem para clarear a pele, para dar viço na pele, né? Importante também para a formação de energia, funcionamento do sistema nervoso central. Tudo, gente. Pensou em sistema nervoso central, pensou em criança com autismo, com TDAH, com TOD, com T21, tem que pensar em complexo B. Não pode deixar sem complexo B. Não pode achar que, come bem e vai conseguir ter tudo, tá? Não dá. Então, carnes leguminosas, mas sabe onde que tem niacina? Semente de girassol. O nosso mix aqui de sementes. Para quem tá entrando agora, Cíntia, Jéssica, Isa, nós temos um grupo de mães e profissionais da saúde que chama Mães que Curam, onde eu tô liberando várias coisas bacanas lá, tá? Onde eu vou colocar essa receita aqui de mix de sementes para vocês começarem a fazer e a utilizar na casa de vocês, tá? Então é isso. Bom, vamos agora para vitamina B5, gente, é muita coisa a complexo B, né? É o ácido pantotênico, que é muito importante na síntese de colesterol, sensibilidade aumentada a estresse. Então, assim, adulto muito estressado tem que ter ácido pantotênico na prescrição, tá? Queda de cabelo, quem tem deficiência de vitamina B5 pode ter queda de cabelo, manifestações gastrointestinais, tá? Ela tem função protetora contra câncer, olha que interessante. Tem efeito anti-inflamatório, antioxidante, tá? E a gente deve suplementar sempre em pacientes com TEA, com TDAH, com disfunções do trato gastrointestinal, com compulsão alimentar, depressão, TPM. E onde que a gente vai achar a B5? 100 gramas de farelo de trigo tem 2 miligramas de B5. Também não é aquela quantidade toda, tá? Como a gente vê por aí com outras. E a última do complexo B é a biotina. Não sei vocês, mas biotina eu lembro na hora, dos cabelos, né, da unha. Então, né, fâneros, ajuda na níveis de glicose no sangue, muito interessante também, tá? E onde que a gente tem bastante? Amendoim, 100 gramas de amendoim tem 44 miligramas de biotina. Aí é bastante coisa, tá? Mas, só lembrando também, Flora,
que amendoim, gente, ele tem micotoxinas. A gente não pode sair comendo amendoim à torta direita não, tá? Não faz bem pro nosso metabolismo. Bom, acabamos então complexo B e a gente vai para o ômega, super importante, né? 70% do cérebro do adulto é composto, tem ômega na sua composição. A gente não tem alimentos ricos em ômega, gente, infelizmente. Pra gente ter, por exemplo, um peixe rico em ômega, ele teria que ser um peixe lá das águas profundas e geladas do Alasca, que não é o que acontece aqui. A gente tem peixes de cativeiro, né? Então, assim, ó, 100 gramas de sardinha, eu tenho uma quantidade até ok de ômega, 3,3 gramas de ômega 3, né? Mas também não é uma realidade, a gente não fica comendo sardinha sempre, pelo menos eu não vejo meus pacientes, nem aqui em casa. Vamos ver o que mais aqui, ó. Atum, 100 gramas de atum, tem 0,5 gramas, mas que é pouco, se a gente for pensar, tá? Então, ômega é algo também, assim como a vitamina D, que eu suplemento em todos os meus pacientes, tá? A gente pode mudar a marca para mudar o estímulo ali no organismo, às vezes a gente fica um mês sem tomar, volta, dá mais preferência para o DHA, né, que ajuda mais na questão de neurodesenvolvimento. Depois a gente dá mais preferência para o EPA, que vai ajudar na parte de inflamação, de alergia, tá? Mas é muito importante a gente suplementar. Bom, gente, tá acabando, só falta selênio, vitamina D, vitamina C e zinco. Selênio, excelente antioxidante, tá? Ajuda em questões também do sistema nervoso central, interfere na fertilidade. Papais, mamães aí que estão tentando engravidar, tem o primeiro, querem o segundo, ou então não sou papai e mamãe ainda, mas querem engravidar, tem que pensar em selênio. E selênio, gente, eu nem vou ficar aqui me enrolando muito, porque ele é o mais fácil da gente achar na alimentação. Inclusive, a gente tem que tomar cuidado para não se intoxicar de selênio. Muito fácil acontecer intoxicação de selênio, a selenose, tá? Onde a gente acha selênio? Castanha do Pará, né? Que agora virou castanha do Brasil. Então, assim, tô lendo aqui a pergunta da Rê. Daqui a pouco a gente responde, Rê. Então, fígado também tem bastante selênio, né? Deixa eu ver aqui o que mais. Agora eu vou contar pra vocês que é mais a castanha que tem muito selênio, tá, gente? O resto, ó, ovo cozido, 15 microgramas de selênio, seria pouco, né? E o que acontece ainda em relação à castanha? Dependendo do solo, o qual ela cresceu, ela vai ter mais ou menos selênio. Então, a gente tem castanha com tiquinho de selênio, a gente tem castanha que uma castanha excede a necessidade de selênio, tá? A Cássia fala, Nath, a pede dos meninos pediu pra eu suplementar ômega e melhorou muito. Não, gente, ômega é fantástico, tá? Tem que ter ômega. A outra tá perguntando, qual o ideal de metilcobalamina intramuscular para o adulto com uma B12 de 332, gastrite atrófica autoimune? Ó, a gente tem metilcobalamina, né? Na verdade, cianocobalamina pronta, que é o citoneurin, de 1.000 e de 5.000. Com essa B12 de 3.000 e pouco, com certeza eu usaria de 5.000, tá? Bem importante aí. Ai, meu Deus do céu, o que eu fiz aqui? Eu coloquei a Cássia como moderadora, ó Jesus. Como participar desse grupo que você mencionou? Quero ter acesso a esse conteúdo, tô amando a live. Que ótimo, Cíntia. Digita mãe aqui, que você vai receber no seu direct o link para você entrar no grupo, porque eu tô mandando várias coisas maravilhosas. E a gente vai ter o nosso workshop do dia 28, que vai ser um workshop gratuito para eu falar sobre alimentação, panela, água, produtos de beleza, mente e espírito, tá? E a gente vai divulgar primeiro para quem vai estar no grupo, tá? Gente, vamos terminar aqui, tô quase. Vitamina C, né? Imunidade, cicatrização, gente. Sabe aquela criança que tá sempre roxa e que nunca melhora os roxos? E que fica com aquele cantinho da boca machucado, e que se corta e não cicatriza, né? Ou então aquela criança que tá frequentemente doente. Temos que pensar em vitamina C, tá? A vitamina C não vai prevenir que seu filho fique doente, mas ela age em vários metabolismos, inclusive no metabolismo do ferro, no metabolismo da imunidade, né? E aí,
a gente precisa pensar na vitamina C, tá? Vitamina C a gente tem muito facilmente por aí, né? Então, um copo de suco de acerola, a gente tem 900 miligramas de vitamina C, por exemplo. Porém, na hora de absorver, muitas pessoas não absorvem bem e a gente tem uma incidência de quase 96% na deficiência da ingesta de vitamina C no Brasil, das crianças. Então, quase 100% das crianças não fazem uma ingestão adequada de vitamina C, tá? Pessoal, vem pro grupo. Não quero citoneurin. É porque, você não vai achar para comprar metilcobalamina, tá? Você vai ter que ou fazer citoneurin, que é uma das únicas que a gente tem, ou você vai ter que procurar um médico que faça infusão de vitamina, né? Ou então que faça IM. E aí, através, né? A gente tem várias marcas, tem a Essential, a Central Nutrition, a qual ele vai tentar trazer a metilcobalamina. Mas a maioria que tem IM é a cianocobalamina, tá? Dicas para amidalite de repetição. O Sinara, eu coloquei lá no grupo de mães um portfólio, tá? Da Veleda, e lá tem um medicamento antroposófico muito bom para amidalite de repetição, tá? Agora, só um parênteses aqui para as nossas vitaminas, mas a gente já vai voltar pra gente terminar, tá? O que tá preso aí, que não sai, né? E isso é uma questão, pensando em mente e espírito, a garganta aqui, que tá aí, que sapo que tá engolindo, né? E a outra questão é pensar em PFAPA, PFAPA, que é uma síndrome que a criança tem amidalites de repetição, mas não é amidalite, tá? E aí a gente precisa tratar, já tive alguns casos que a gente trata e melhora muito, tá? Então entra lá no grupo. Bom, gente, pra finalizar, vamos falar do zinco, tão importante na imunidade. Pele, sabe aquele bebê, gente, que tem dermatite atópica, tem que ter zinco. Aquele bebê que tem dermatite de fralda, que não cicatriza, tem que ter zinco. Cabelo, unha, tem que ter zinco. Sabe aquela unha que tá sempre manchadinha de branco? Deficiência de zinco. Diminuição de apetite, aquela criança que não quer comer, deficiência de zinco. Deficiências graves de zinco causam, inclusive, sabor metálico na língua, na boca. Então, na verdade, a criança ela não quer comer porque ela tá sentindo um gosto que não é o gosto real do alimento, tá? Bem importante aí o zinco. O zinco é fontes animais também, tá, gente? Então, o tal do fígado, músculo, tem bastante zinco. Outra coisa que tem muito zinco é ostra, mas ninguém vai ficar dando ostra pra criança, né? Aveia tem uma quantidade ali mais ou menos ok de zinco, mas zinco é um suplemento que vale a pena vocês suplementarem, tá? Um alimento que tem muito, muito, muito zinco é a tal da semente de abóbora. 20 gramas, que é uma colher cheia de sopa, vai ter 20 miligramas de 20 miligramas de semente de abóbora, vai ter 20 miligramas de zinco. Mix de sementes para aumentar o zinco. Entra pro nosso grupo de mães, digita mãe aí, tá? E eu vou mandar a receita lá, tá bom? Pois é, pensa em pifapa, tá? Pra ela. E pensa que ela tá aí, que ela não tá conseguindo botar pra fora. Meu filho ultimamente tá dizendo que as frutas estão muito doces. Pode ser alguma coisa relacionada ao zinco. A deficiência de zinco causa mudanças aí do paladar. Meus amores. E por último, não menos importante, vou falar do ferro. Ferro, gente, importantíssimo para o neurodesenvolvimento das crianças. Pra você ter ideia, a gente tem um artigo antigo, 2006, se eu não me engano, que fez um estudo que acompanhou 25 anos, pessoas com deficiência de ferro, desde a infância. E sabe o que ele mostrou? Que essas pessoas, na vida adulta, tinham QI menos elevado. Então, seu filho pode ser menos inteligente se faltar ferro para ele, tá? Dificuldade para entender as coisas, dificuldade de concentração, de foco, cansaço frequente, aquela criança que
né? Tá sempre cansadinho, às vezes não quer ir pra educação física. Dores nas pernas pode ter a ver com deficiência de ferro. Questões do sono. E sabe o que a deficiência de ferro causa? Alterações da tireoide. O que eu já salvei de crianças de tomarem medicações para tireoide corrigindo o ferro não tá aqui no gibi, tá? Então a gente precisa pensar no ferro. E onde vai ter o ferro? Nas benditas das carnes, né? A gente vai ter bastante ferro, mas na semente de abóbora, no feijão, tá? Feijão vermelho, é bom deixar de molho para absorção desse ferro, para que a absorção desse ferro seja melhor. E aí, quando a gente fala do ferro não M, que é o que tem no feijão, que é que tem nos vegetais verdes escuros, como a couve, por exemplo, falar de vitamina C faz sentido. Nesse caso do ferro não M, que é o ferro que está nos vegetais, a vitamina C ajuda a absorver, tá? O ferro, já que tá na carne, é porque a carne ela tem M e não M, aí então ajuda um pouquinho também, tá? Ou nos ferros quelados, que a gente muitas vezes manipula, aí já não interfere tanto, tá bom? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Precisa de receita? Receita pra quê? Suor à noite. Muito suor, a gente precisa ter atenção em fungos, tá? Não sei se tem outras questões de fungo, por exemplo, ficar coçando, né, o pênis ou a vagina, ou muito bumbum, manchas branquinhas no corpo, muita vontade de comer doce, pode pensar em fungo. Ferritina de 15, em criança de 9 anos, o que fazer? Precisa suplementar urgentemente, tá? Tá muito baixa essa ferritina. O ideal, ainda mais 9 anos, é estar 60, 70, por aí. Quantidade, depende do peso. O ferro muitas vezes não vai agir sozinho, vou precisar do complexo B, vou precisar da vitamina A, da vitamina C, do magnésio, tá? Serve para adulto também? Esses sintomas? Provavelmente sim. Do fungo que você tá falando? Sim. Deixa eu ver o que mais aqui que vocês estão perguntando. Então é isso. Quem ainda não entrou pro nosso grupo... gente, deixa eu ver o que mais que eu trouxe aqui pra vocês, que eu não mostrei. Eu trouxe o grão de bico, tá? Muito rico em B6. E a B6, né, ela vai ajudar na produção de triptofano, que vai ajudar na produção de serotonina, que é aquele hormônio do bem-estar, nosso neurotransmissor da felicidade, né? Então, a gente precisa... podemos pensar no B6 nesse sentido, tá? E isso, e também trouxe, que eu já mostrei pra vocês, os tahines aqui, que são ricos em cálcio, tá? Importante lembrar que suplementar precisa muitas vezes desparasitar. Verdade, Paty. Muitas vezes tá cheio dos bichinhos lá e a gente tá dando suplemento e alimentando eles. Então, muitas vezes a gente vai ter que desparasitar mesmo, tá? Candidíase de repetição. Como tratar? Tô iniciando homeopatia. Amiga, eu posso fazer uma live só sobre fungo, síndrome fúngica, candidíase, porque é bem complexo, é muita coisa, tá? Então, assim, quais seriam... O que fala a favor de fungo? Coceira na pele, coceira nas regiões genitais, coceira no ouvido, sabe aquela pessoa que coça, parece que o ouvido não para de coçar, coceira na garganta, manchas branquinhas na pele, aquelas manchinhas que parece que a pele tá arrepiada, muita vontade de comer doce, suor excessivo, unha às vezes já começa a ficar com fungo, né? Labilidade emocional, então a pessoa vai do céu ao inferno, assim, em poucos segundos. Tudo isso pode ser fungo, tá? A gente tem que tomar cuidado com a nossa alimentação. Então, fungo ama carboidrato, ama pão, ama açúcar, ama alimentos que fermentam muito, como, por exemplo, o abacate, o quiabo, né? Então, quanto mais eu tiver uma microbiota fermentativa, mais eu vou ter proliferação desses fungos. Uma coisa que não pode de jeito nenhum no fungo é comprar também alimentos a granel, tá? Então, você vai naquelas lojas de produto natural, aí tem lá aquela granola linda a granel. Só que assim, se tiver uma fungada, vai fungar o resto todo. E não tem como eles ficarem tirando, ver o que tá fungado, lavar, botar de novo. Eles só vão repondo
Então, eu não recomendo para quem tem fungo comprar nada a granel, tá? Outra coisa, higienização e limpeza da geladeira. Gente, já tô dando outra live aqui pra vocês. Olha como é que eu sou. Tô falando de vitamina, a outra perguntou de fungo, eu já tô aqui, ó, entregando tudo. Mas vamos lá, que vocês têm 5 minutos. Entra pro grupo de mãe, comenta mãe aqui, tá? E bora pra lá, que lá tá bombando. Então, sabe aqueles restinhos que fica na geladeira? Aí tá lá 5 dias, aí tem aquela geleia que você abriu tem 3 anos, tá lá na geladeira. Joga tudo fora, tá? Fungo tem que tomar cuidado com tudo isso daí, tá? E aí existem algumas coisas que são boas pro fungo. Uma coisa excelente para fungo é orégano, tá? Sem ser a granel. Então, você pode utilizar tintura de orégano, já ajuda bastante aí. Ou você pode utilizar orégano em cápsula se for adulto, por exemplo. Outra coisa bacana para fungo é a alicina, o alho, tá? Mas aí também a gente vai ter que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente fala em relação às crianças. Homeopatia também funciona bem, tá? E fazer todo esse controle aí da alimentação e do ambiente. O fungo, ele tá muito relacionado com, assim, a parte emocional do fungo é de se sentir abusada, tá? Não abuso sexual, não é isso. Mas assim, tô fazendo mais do que eu consigo. Tem alguém que tá abusando de mim, pedindo coisas que eu não dou conta, né? Mas geralmente até um autoabuso mesmo, de você não reconhecer seus limites e ultrapassá-los. E fungo é uma chatice para tratar, tá? Muitas vezes a gente vai ter que tratar com nistatina mesmo por 21 dias quando é criança. Primeiro dá remédio para verme, depois suplementa. Normal toda vez que toma remédio para verme dá diarreia. Depende. Se a criança ela tá muito deficiente, às vezes eu pego umas crianças assim, sabe? Muito capenga, que a gente precisa, mesmo que tenha verme, dar uma suplementada. Por quê? Porque quando eu começar a matar esses vermes, o fígado vai ter que dar um jeito de detoxificar, de mandar as toxinas. Vamos supor que tem lá um verminho, aí morre, começa a liberar toxina, o outro morre. Quem que vai ter que mandar tudo embora? O fígado. Só que às vezes esse fígado, ele tá tão sem suporte que eu preciso dar um pouquinho de suporte para eles, para depois eu tratar o verme, tá? Eu, pelo menos, geralmente eu faço assim. Tem alguns pediatras que já mata tudo, às vezes a criança passa mal, faz reação de die-off, que a gente fala, né? Mas eu prefiro, dependendo, suplementar, dar um pouco de suporte para esse organismo para depois matar. Diarreia, muitas vezes, pode ser uma reação de die-off, dessa eliminação das toxinas desses vermes. Qual exame pedir para saber se ele tem fungo? A gente pode pedir pesquisa de fungo nas fezes, tá? Que aí, às vezes, vem intensas leveduras, crescimento anormal de levedura. Exame de sangue não tem. Comprar semente de abóbora. Geralmente, compre em pacotinho. Se for embalada a vácuo, melhor ainda. E sem casca, né? Só a semente. Amores da minha vida. Obrigada. É isso que eu tenho pra falar pra vocês. Lembrando, então, do nosso grupo Mães que Curam. Venham pra gente, vem pra cá. Ontem eu mandei música pras meninas dançarem. Tô mandando vários documentos. Hoje eu vou mandar essa receita aqui, ó, do mix de sementes, tá? Comenta mãe aqui. Dia 28 de maio, às 19h30, a gente vai ter nosso workshop, nossa imersão Saúde Integral na Infância, tá? Eu estou te esperando lá se você quer ser canal de cura pro teu filho, né? Porque quem é canal de cura real não somos nós médicos, não. É você, mãe, e as pediatras maravilhosas que estão aqui também para poder auxiliar nesse caminho dessas mães, tá bom? Oba! Ansiosa Paty, querida, tá sempre aqui comigo. Beijo! Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente tem live terça e tem live quinta. Vamos colocar a programação no grupo das mães também. Live sobre nutrição e live sobre sono. Certo? Até, gente. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.